Então, na aula de hoje, a gente vai ver coordenadas naturais. O objetivo dessa aula é o seguinte: nesta aula você verá o que são as coordenadas naturais e para que são utilizadas essas coordenadas na meteorologia. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte: que grande parte da trajetória de parcelas de ar, que se dá ao longo, por exemplo, de sistemas de escala sinótica, ocorre ao longo de geometrias curvas, como, por exemplo, a trajetória de parcelas ao longo de cristas e cavalos. Então, a gente tem que essas parcelas de fluido, que podem ser parcelas de ar, elas se deslocam, né? Se estiver ao longo de uma crista, um sistema de crista ou um sistema de cavalo, essas trajetórias elas vão seguindo ali essa forma, vamos dizer assim, essa forma curva das cristas e cavalos. E a trajetória das parcelas de ar também podem ser curva, como ocorre, por exemplo, em centros de baixa ou alta pressão. Então, a gente pode ter esse deslocamento da parcela de fluido ao longo de cristas e cavalos, que, na verdade, elas são curvas, e ao longo de centros de baixa e alta pressão, onde essa trajetória é circular. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo como ocorre esse deslocamento das parcelas de fluido na atmosfera ao longo de cristas e cavalos e ao longo, por exemplo, de sistemas fechados como alta e baixa pressão. Tem um site bem interessante, eu não sei se vocês tiveram curiosidade já de entrar, que se chama windy.com. Tá? E nesse windy.com, para quem está vendo isso aqui pela primeira vez, a gente tem vários campos aqui, por exemplo, como imagens de radar, de satélite, vento, chuva, temperatura, nuvens. Então, tem várias variáveis que você pode avaliar. E da onde vêm essas variáveis? Essas variáveis vêm de modelos globais, como, por exemplo, o modelo SMWF, o modelo GFS, que é o Global Forecasting System, e o modelo ICON, é um modelo novo que eles colocaram na plataforma aqui do Windy. Ele inclui, por exemplo, campos de pressão. Você está vendo aqui, por exemplo, as sobras, né? Isso aqui é uma alta pressão, um sistema de alta pressão. Aqui você tem uma pressão de 1029 HPA, e aí aqui ó, a gente está no nível de 850 HPA, é aproximadamente aqui 1.500 metros de altitude, e aí, como a gente está no centro de alta pressão, à medida que você vai para fora do centro de alta pressão, o que acontece com a pressão? Ela vai diminuindo, então 1029, 1026, então vamos lá. Então você tem aqui um centro de alta pressão, aqui você tem, por exemplo, ó, isso aqui é uma crista na América do Sul, isso aqui é um cavalo. Então, a gente tem essa ondulação no campo da pressão, a gente está olhando isso aqui, 850 HPA, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, aqui é outra alta pressão de 1031, é em relação a esses, conseguem ver aqui, por exemplo, uns vetores, né? E aí eles vão acompanhando, ó, eles vão acompanhando aqui o campo de pressão, em alguns momentos, inclusive, eles cruzam esse campo de pressão. Isso pode acontecer próximo da superfície, por conta ali do efeito do atrito, então o balanço de forças aqui é tal que essa parcela de fluido, ela pode, por exemplo, cruzar linhas de pressão. O que eu quero que vocês percebam é que existe uma trajetória de parcelas, nesse caso aqui são parcelas de ar, que vão ao longo de centros de alta pressão, aqui é um centro de baixa pressão, e aí você tem a parcela de fluido circundando aqui, ó, em alguns momentos ela fica até paralela às isolinhas de pressão, e em outros momentos ela cruza. O que a gente está vendo aqui? Está vendo que as parcelas de fluido, elas podem seguir, elas seguem trajetórias na atmosfera, ou trajetórias curvas, ou trajetórias circulares, né? Curvas ao longo de cristas e cavalos, e circulares, okay, ao longo do centro de alta ou baixa pressão. Para simplificar o acompanhamento dessas trajetórias, é necessário o uso de um sistema de coordenadas mais apropriado para problemas que envolvem trajetórias curvas ou circulares. Então, para isso, a gente pode, por exemplo, usar o sistema
de coordenadas naturais, que é o tema da aula de hoje, que eu vou apresentar agora para vocês. O que eu falei para vocês, né, que a gente tem o sistema de coordenadas naturais, né, para simplificar, vamos dizer assim, a nossa vida, no caso de interpretação de parcelas de fluido, como as parcelas de ar, que se deslocam em condições de trajetórias curvas ou trajetórias circulares ali na atmosfera. Então, o que seria essas coordenadas naturais? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o sistema de coordenadas naturais se baseia em um conjunto de 3 vetores unitários e ortogonais entre si. São 3 vetores unitários que fazem 90 graus entre si. Que vetores unitários são esses? São os vetores P, N e K. São vetores unitários e ortogonais. Então, olha só, vamos ver o seguinte aqui, ó. Deixa eu levar isso para outra tela. Então, a gente tem as coordenadas naturais, elas são compostas de 3 vetores unitários ortogonais, vetor T, N e K, onde o T, o vetor tangente a cada ponto na curva. Então, aqui, ó, N é um outro vetor unitário, ele é um vetor orientado e à esquerda do movimento, e o K é um vetor unitário que aponta para cima. Para cima. Então, a gente tem lá o vetor T e K. E aí, eu vou colocar aqui um exemplo de coordenadas naturais em um campo de escoamento hipotético. Tá? Então, a gente viu aquele campo real, né, que eu mostrei para vocês no site do INDI. E aqui a gente vai fazer um campo hipotético para ver como se dão esses vetores, como se posicionam, vamos dizer assim, como são orientados esses vetores unitários T, N, K ao longo de um escoamento hipotético. E eu estou pegando esse exemplo desse escoamento do livro da Lynch Cassano, de 2006. Então, vamos aqui, a partir da premissa que a gente tem o seguinte. Tá? E aí, agora eu vou colocar aqui um ponto ao longo dessa curva e vou plotar os vetores unitários T, N e K. Então, aqui o vetor unitário T, que é um vetor tangente, então ele é tangente à curva. Isso aqui é o vetor unitário T. O N é um vetor normal e que é orientado à esquerda do movimento. Então, se o meu movimento está se dando na direção de T, então à esquerda do vetor unitário T, fazendo 90 graus com ele, eu vou ter o vetor unitário N. E o K está onde? O K está apontando para cima, ou seja, ele está para fora dessa tela. O vetor unitário que está apontando saindo dessa tela, está apontando para cima. Por exemplo, eu posso pegar um outro ponto, vou pegar um ponto aqui, ó, para colocar esses vetores novamente. Então, aqui, ó, teria o T, N, sempre à esquerda do movimento, e o K para cima. Mais um aqui, para ficar bem clara essa ideia. Então, T, N à esquerda, K para cima. Então, no sistema de coordenadas naturais, os vetores N e T, eles mudam de orientação à medida que o escoamento muda também de direção. Então, assim, os vetores T e N são função do tempo. Por que eles mudam de orientação, N e T, à medida que a parcela, por exemplo, muda, que o escoamento muda de direção? Se eu colocar a parcela nessa posição aqui, ó, nessa linha de escoamento, T estaria para cá, o N para cá. Certo? Então, à medida que a parcela se desloca, nessa linha de trajetória aqui, os vetores unitários N e K vão mudando também vão mudando de orientação. Então, por isso que a gente diz, a gente pode afirmar, que os vetores T e N são função do T. T e N são função do tempo. Então, uma vantagem, né? Então, assim, a gente vendo, por exemplo, como se desloca, né, essas parcelas do fluido ao longo dessas trajetórias, que podem ser curvas ou circulares. Então, uma vantagem desse sistema de coordenadas é que
o vetor velocidade horizontal, V, então, V possui uma única componente e que se dá ao longo da direção de T. Tá? Porque, por exemplo, se você lembrar lá do vetor velocidade que a gente utiliza, né, em meteorologia, que ele é dado por UI mais VJ mais WK, ele tem 3 componentes. Okay? Esse é um vetor tridimensional. Aqui a gente está trabalhando com escoamentos horizontais, tá certo? Então, se você pegar o VH, que a gente conhece, na horizontal, ele seria o I mais VJ. Ainda teria 2 dimensões. Aqui, no caso de coordenadas naturais, como o escoamento sempre acompanha a linha da trajetória, a linha que a gente está considerando tangente, o vento, dentro desse sistema de coordenadas, tem uma única componente, que é uma componente que se desloca na direção tangente ao escoamento. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que o V, ó, o vetor V, em coordenadas naturais, ele é dado por um V de T. Ele só tem uma única componente. Então, a magnitude de V, por exemplo, a gente pode determinar essa magnitude aqui do V, ó, neste caso, seria dado por ds dt. Variação do deslocamento por uma variação de tempo. V, módulo de V igual a ds dt. Então, a gente pode inferir que V, tá, igual a ds dt, é o quê? É uma quantidade escalar sempre positiva. Então, esse V aqui que a gente vai trabalhar em coordenadas naturais, ele é um escalar e sempre tem um valor positivo. Isso aqui já é uma vantagem. Então, vamos seguindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa da minha anotação para falar para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, como é que você vai, por exemplo, ver essa taxa de mudança do vetor T em coordenadas naturais seguido uma trajetória circular. Então, a gente sabe aqui que o V agora é uma quantidade escalar, a gente está trabalhando com as coordenadas naturais, então é uma quantidade escalar e sempre positiva. E agora a gente vai ver, por exemplo, como esse vetor T aqui, esse vetor tangente, ele muda de orientação à medida que ele vai seguindo uma trajetória circular. Então, vou voltar. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui, ó, uma trajetória, tipo aquelas que eu estava fazendo ali para vocês, do escoamento idealizado, escoamento hipotético. Então, vou fazer uma trajetória que ela não vai sair bem circular, tá? Perfeitamente. Uma trajetória circular. Então, aqui a gente vai considerar que a gente tem essa linha de trajetória. E aí a gente tem um ponto ao longo dessa trajetória. E a gente tem aqui uma região onde a gente pode medir o raio dessa curva aqui. Então, daqui para cá, a gente tem uma distância R, é o raio dessa curva, e aí a gente tem um vetor aqui, ó. Vou colocar, a partir da premissa que isso aqui é uma parcela de fluido, você tem um vetor unitário, que é o seu vetor tangente em coordenadas naturais, e um M, né, aqui, ó, à esquerda do movimento. À esquerda do movimento e apontando para o centro da trajetória. Olha só, como a gente vai avaliar a mudança com o tempo desse vetor unitário T aqui, ao longo de uma curva, a gente vai ver que, à medida que esse vetor T curva, ele vai também apresentando uma aceleração. Por exemplo, a gente sabe que, do ponto de vista escalar, quando a gente trabalha, por exemplo, com velocidades, a gente sabe que, numa linha reta, por exemplo, se você está com um objeto A
30, 20 km por hora, e com o passar do tempo essa velocidade aumenta, a gente consegue inferir ali uma aceleração. Tá? Então, está aumentando de velocidade com o tempo, então aumentou de velocidade com o tempo, a gente infere ali que afirma que existe uma aceleração. E no caso de vetores? No caso de vetores, os vetores têm três componentes, né? Módulo, direção e sentido. Então, ele tem essas informações, os vetores têm essas, onde qualquer uma dessas quantidades, ou módulo, ou direção, ou sentido, se mudarem com o tempo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir quantificar uma aceleração. Então, por exemplo, você pode ter um vetor que tem uma magnitude como essa que eu estou mostrando para vocês aí, onde a magnitude do vetor unitário é igual a 1. Então, por mais que ele tenha a mesma magnitude com o passar do tempo, se ele mudar de direção, vai haver o quê? Aceleração. Isso porque ele está numa trajetória circular, numa trajetória curva. Então, vai aparecer um ΔT, ou seja, que é um incremento em cima desse vetor T, que vai caracterizar a aceleração, a existência da aceleração. Então, quem quiser lembrar desse ponto que eu estou falando, é só ir lá na aula que eu dei sobre aceleração centrípeta e força centrífuga, onde eu explico direitinho essa mudança aí no sentido dos vetores e o surgimento da aceleração. Então, vamos partir da premissa agora que a gente está nessa primeira posição no tempo t igual a zero. Tá? E aí a gente tem essa característica aqui de informação para o vetor unitário t e o vetor unitário n, sabendo-se que o k aponta para cima. Depois de um intervalo de tempo ΔT, veja que a gente está trabalhando aqui no mundo infinitesimal, né, muito pequeno. Eu vou fazer uma distância bem maior aqui, para a gente conseguir enxergar o que eu vou mostrar, porque num intervalo de tempo infinitesimal, isso significa que é um tempo muito pequeno, então a gente teria que colocar a curva bem próximo aqui a curva não, perdão, vai colocar o outro ponto muito próximo desse. Então, eu vou exagerar aqui e vou dizer que depois de um intervalo de tempo ΔT, essa parcela de fluido veio parar aqui. Então, ela percorreu uma distância desse ponto a esse aqui, que eu vou chamar de ΔS. Okay? Que é a distância que ela percorreu desse ponto até chegar aqui. A gente vai ter o seguinte, como eu falei para vocês, a gente vai ter nessa região aqui, tangente a essa parcela de fluido, um vetor aqui, que não vai mais ser esse vetor T, vai ser um vetor T mais ΔT. E aqui, ó, eu vou superpor esse vetor Tzinho aqui, que estava aqui antes, colocar ele. Esse mesmo vetor eu trouxe para cá, esse vetor é o vetor T, que estava nessa posição. Agora a gente tem uma outra direção aqui, ó. Houve uma mudança de direção em relação a esse vetor T. Então, como houve uma mudança de direção em relação a esse vetor T, a gente tem que esse vetor aqui, ele é dado pela soma entre o vetor T e também essa quantidade aqui, ΔT. Lembrando que eu falei para vocês, né, que numa trajetória curva, mudou, por exemplo, a direção do vetor, então houve um incremento na verdade, houve uma mudança de direção, e essa mudança de direção do vetor, nesse segundo ponto, exige que haja uma aceleração. Então, caracteriza uma aceleração. Então, aqui, ó. E aqui a gente vai partir da premissa que ele andou aqui com um intervalo, um ângulo ΔΦ. Então, olha só. Então, a gente tem essa situação aqui, que é para mostrar para vocês. O que é que eu quero mostrar aqui para vocês? É que ao longo de uma trajetória curva, esse vetor unitário T aqui, ó, ele muda de direção com o passar do tempo. Então, como ele mudou de direção com o passar do tempo, houve uma aceleração dessa parcela de fluido. Ela acelerou, mesmo que o vetor tangente
ele não mude, por exemplo, de magnitude. Então, houve uma mudança de direção e essa mudança de direção caracterizou uma aceleração. Então, para escrevermos a equação do movimento de coordenadas isobáricas para coordenadas naturais, devemos, então, determinar as componentes tangente e normal à direção do escoamento. Então, agora, depois a gente vai usar algumas considerações geométricas desse esquema aqui, para mostrar para vocês como a gente também escreve a equação do movimento está em termos de componentes isobáricas, né, no sistema de coordenadas isobáricas, para o sistema de coordenadas naturais. Isobáricas, como é que está a equação do movimento? Como é que se escreve a equação do movimento de coordenadas isobáricas? A equação do movimento ela pode ser escrita da seguinte forma: dv dt mais f de k rotacional v é igual a menos o gradiente de φ, né, o gradiente do geopotencial, mantendo-se aqui a pressão constante. Então, essa aqui é a equação do movimento em coordenadas isobáricas, onde a gente não está considerando o efeito do atrito. E aí, o que a gente pode fazer para transformar essa equação de coordenadas isobáricas para coordenadas naturais? Então, aqui a gente tem a aceleração lagrangiana, né, o dv dt, mais o f de k rotacional v tem a ver com a aceleração produzida pela força de Coriolis, e aqui o gradiente de φ seria um termo associado à aceleração do escoamento em função do gradiente de pressão. Então, a gente vai pegar, primeiramente, o dv dt para levar ele para coordenadas naturais. Então, para o dv dt, a gente tem o seguinte, ó, a gente sabe que o v das coordenadas naturais ele é dado por um v escalar t. Então, a velocidade em coordenadas naturais ela tem apenas uma dimensão, uma componente. Essa componente é dada na direção do próprio movimento, que é tangente ali, que são tangentes à curva no ponto que você está considerando. Então, o dv dt, aqui, ó, derivada total da velocidade, ela pode ser escrita dessa forma, em coordenadas naturais. d dt de v, né? Só que, quem é v? Quem é esse vetor v aqui, ó? Quem é esse vetor v? Ele nada mais é do que um vt. Então, v aqui, ó. Então, a gente pode, vou chamar isso aqui de equação número 1. Agora, a gente vai aplicar aqui, isso aqui é uma derivada, né? A derivada aqui do produto. Então, a gente pode dizer que o dv dt é igual à derivada do produto, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, depois a derivada do segundo vezes o primeiro. Vou colocar aqui, ó, dv e v, isso aqui, ó, é um escalar. dv dt na direção t mais v derivada total do vetor unitário t. Então, a gente saiu da expressão e para cá para a expressão número 2. Mudança da velocidade com o tempo na direção t, mais um v dt aqui do vetor tangente com o passar do tempo. Agora, é o seguinte, ó, como a trajetória ela é circular, o valor unitário t, que é esse aqui, ó, ele muda de orientação à medida que o tempo passa, como eu mostrei ali para vocês no desenho anterior, onde a gente tinha duas condições para o vetor unitário t. Então, a gente pode dizer o seguinte, que essa expressão aqui, ó, dt, ela é diferente de zero. Então, a gente não pode desprezar esse produto aqui, v dt dt, nessa equação número 2.
considerações geométricas, a partir da figura que eu mostrei para vocês, a gente pode dizer o seguinte, ó, aqui. Ó. Então, daqui a gente pode tirar o seguinte, ó, que esse ΔS, que é essa distância desse ponto aqui até esse outro, ela é simplesmente dada por R, que é o raio aqui dessa curva, vezes um ΔΦ, que é essa variação de ângulo aqui. Então, ΔS é igual a R ΔΦ, e o ΔT, que é esse incremento aqui de vetor, ele é dado por ΔΦ vezes o módulo de T. Tá? Então, o módulo de T, opa, deixa eu só fazer uma coisa assim aqui, senão a gente vai confundir. Então, a partir dessa figura aqui, a gente pode inferir isso. Tá? Módulo de T. De forma que podemos escrever o seguinte, ó, ΔΦ é igual. Eu estou jogando aqui para o outro lado. ΔS sobre R é igual ΔS sobre R. Cadê? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Tem esse outro ΔΦ aqui também, ó. ΔΦ aqui, se você passar o módulo de T para o outro lado, ele vai ficar como ΔT, aqui, ó, chapéu, dividido por o vetor tangente T. Então, eu posso escrever que o ΔΦ também, ele pode ser igual a ΔT dividido pelo módulo do vetor unitário T. E a gente sabe que o módulo do vetor unitário é igual a 1. Então, eu tenho que o meu ΔS sobre R, espaço, né? Espaço que é um espaço infinitesimal aqui, dividido pelo raio dessa curva, é dado por ΔT. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Quando o escoamento, por exemplo, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês antes de eu passar para o que vem depois dessa relação aqui, esse R aqui, é o raio de curvatura. Tá? Então, fique com isso aqui na cabeça. R é o raio de curvatura. E, por exemplo, quando o escoamento ocorre no sentido anti-horário, independentemente de hemisfério, a gente tem esse R aqui como positivo. Vou mostrar para vocês um exemplo, e aí para a gente fixar esse sinal do raio de curvatura. Legal. Olha só. Então, vamos partir da premissa que a gente tem um escoamento que ocorre no sentido anti-horário, independentemente de hemisfério. Então, eu fiz uma curva aqui. E aí, eu vou colocar, por exemplo, em qualquer posição dessa curva, você pode escolher para colocar esse ponto. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar meu ponto aqui. Tá? Então, o escoamento, como eu falei para vocês, é um escoamento que ocorre no sentido anti-horário. Então, e aí eu tenho o meu vetor tangente à curva aqui, ó. Tá certo? O meu N, à esquerda do movimento, e aqui eu tenho o meu centro da curva. Olha só o que acontece aqui. Como definição, quando esse N, quando o vetor N, ele aponta para o centro da sua circunferência, o seu R aqui, ó, é considerado sempre positivo. Seu raio de curvatura ele é sempre positivo. Independentemente de hemisfério. Você pode estar no hemisfério sul ou você pode estar no hemisfério norte. Por exemplo, se a gente pegar um exemplo, qual é o sistema, por exemplo, meteorológico baixa ou alta pressão que gira no sentido anti-horário no hemisfério norte? Então, no hemisfério norte, por exemplo, você pode ter uma baixa pressão. Então, ao longo de um sistema de baixa pressão, o R é
positivo. Se você vai para o hemisfério sul, tá? Tem um ponto aqui, meu sentido do movimento ainda continua sendo anti-horário, o N aponta para o centro da curva, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho também que o meu R ele é maior que zero. Se eu estiver no hemisfério sul, qual é o sistema de circulação, né? O sistema de pressão, cujo movimento das parcelas de fluido se dá no sentido anti-horário? Bem, alta pressão. Então, a alta pressão no hemisfério sul, a gente tem aqui ó, um R positivo. Então, isso aqui é por definição, ok? Então, quando esse seu R vai ser positivo, independentemente de hemisfério? Quando o vetor N, vetor normal, a trajetória aqui da parcela, que é representada pelo vetor T, ela aponta para o centro de curvatura. Então, o mesmo ocorre se você for trabalhar no sentido da circulação ocorrendo no sentido horário. Vou fazer só uma aqui. A nossa parcela de fluido. Agora, eu vou considerar que o escoamento ele se dá no sentido horário. Então, seu vetor unitário T estaria aqui. Ó. E aí é o seguinte, para onde... Aqui está o seu centro da curvatura. Para onde vai apontar o seu N? O N está sempre à esquerda do movimento. Para onde vai apontar o N? Isso. Ok. Como o N não aponta para o centro da curvatura, por definição, o R é negativo. Então, se a gente tivesse, por exemplo, no hemisfério norte, você tem circulação no sentido horário em um sistema de alta pressão. Tá? As parcelas ao longo de um sistema de alta pressão, de um centro de alta pressão, elas se deslocam no sentido horário no hemisfério norte. Então, para um sistema de alta pressão no hemisfério norte, você tem um raio de curvatura negativo. No caso do hemisfério sul, as parcelas se deslocam no sentido horário ao longo de sistemas de baixa pressão. Então, ao longo de sistemas de baixa pressão, o R é negativo. Não decorem isso. Não busquem decorar R é positivo na baixa no hemisfério norte, R é negativo na alta no hemisfério sul, ou coisas assim. Não decorem. O que vocês têm que saber plotar, saber indicar os vetores T e N ao longo dessas trajetórias e no ponto que você está considerando. Uma vez que você está considerando um ponto, sabe colocar a direção do vetor T e do vetor N, aí acabou. Porque daí você faz o esquema e daí você vai saber responder. Agora, se você tentar memorizar o que eu estou falando aqui, nem eu sei. Mas eu sei que, por definição, R é positivo quando ele aponta para o centro, negativo da forma oposta. Então, dependendo do hemisfério que eu estou trabalhando, eu sei se eu estou trabalhando, eu sei se eu estou numa condição de alta pressão ou baixa pressão. Então, vocês já sabem dizer se o R é positivo ou negativo em função do plot dos vetores unitários e na condição que você está, se o escoamento ele está se dando no sentido horário ou anti-horário. Vamos pegar aqui o INDI, para a gente ver uma coisa de uma maneira mais, vamos dizer assim, real, né? Então, olha só. Aqui, vamos pegar essa alta aqui. Ó. Vamos pegar essa alta bonitinha aqui que está ali. Deixa eu descer aqui para 1000, aqui para a superfície. Pegar essa alta pressão aqui, ó. Vou aumentar o tamanho para todo mundo ver. Acho que a minha caneta digitalizadora não vai deixar eu riscar aqui. Deixa eu até ver aqui. Não, acho que ela não vai deixar. Não, só vai fazer com que eu faça isso. Então, vamos aqui. Vamos usar o poder da imaginação. Então, vamos lá. Então, vamos considerar que a gente tem esse sistema aqui, ó, de alta pressão, e aí você tem a trajetória dessas parcelas de fluido aqui que a gente vai assumir que estão ocorrendo no sentido quê? No sentido anti-horário. Imagine que qualquer ponto dessa isóbara você tivesse que colocar o seu vetor unitário aí T e N e K, né? Você tem esse sistema aqui de alta pressão,
Sim. você tem as parcelas de fluido girando no sentido anti-horário, Uhum. e aí eu estou perguntando para você, o raio de curvatura R nesse sistema aqui seria positivo ou negativo? Você só consegue responder isso se você colocar aí, plotar os seus vetores T e N. Senão você não vai Uhum. saber dizer se esse R é positivo ou negativo. Então foi o que eu acabei de explicar. Aí eu quero Sim. que você use isso que eu expliquei para dizer se esse R é positivo ou negativo. Tá? Porque, ó, vamos imaginar que eu peguei esse ponto na mãozinha. E aí você tem, se eu fosse plotar um vetor aqui, esse vetor é tangente, né? Eu estou até vendo as parcelas de fluido, né, passarem por essa mão. Então, é como se eu tivesse um vetor aqui, que eu não consigo desenhar. Tá? O vetor T estaria apontando aqui nessa direção, indo para norte. Tá? E a esquerda do movimento é para cá, ó, N. E o N está apontando para o centro da curvatura. Então, por definição, quando você tem que o vetor unitário N aponta para dentro, para o centro de curvatura, ele vai dizer que vai representar, isso representa um raio de curvatura positivo. E aí está dando aqui ao longo do sistema de alta pressão. Então, nesse caso, o R é positivo. O oposto ocorre aqui, ó. Se a gente pegar um sistema de baixa pressão, esse aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Tá. Sistema de baixa pressão, né? Aí, ó, as parcelas de fluido. Aí alguém fala, não, mas se ele está apontando numa direção, nessa posição, vou pegar qualquer outro ponto ao longo dessa curva. Vou pegar aqui, ó. Tá? Vou pegar bem aqui. Então, olha só, o que está acontecendo? Se eu fosse plotar o vetor unitário T, ele estaria para cá, acompanhando a parcela de fluido. Nesse caso aqui, tem umas parcelas de fluido que estão cruzando essas isóbaras. Mas não é o caso. Eu estou assumindo que o meu vetor T é tangente à curva. Perfeito, ele está aqui. Ó. O N, como está à esquerda do movimento, o N apontaria para fora do centro ó, da curva. Então, o N apontaria para fora, então esse R aqui seria negativo. Então, o R, que é o raio de curvatura, seria negativo ao longo desse sistema de baixa pressão. Repito, não tentem memorizar por nome alta e baixa. Veja qual é o sentido do escoamento, sentido do movimento, coloque um vetor Tn, tá? E aí você infere se esse vetor ele é, se o raio de curvatura, perdão, ele é positivo ou negativo. Então, lógico, a gente vai trabalhar numa condição que essas geometrias são perfeitamente circulares, né? Mas eu já estou mostrando ali para vocês como é a realidade, né? A realidade, a gente não tem um sistema de baixa ou alta pressão exatamente circular, né? A gente tem umas geometrias meio oval e tudo, né? Que não são semelhantes a alguma coisa circular, mas elas não são perfeitamente circulares. Mas quando a gente vem para a teoria, a gente está trabalhando com essas geometrias perfeitamente circulares. Então, o que a gente tem que notar aqui é o seguinte: olha lá, à medida que esse ΔS aqui tende para zero, ou seja, à medida que esse ponto vem para cima desse outro ponto aqui, ó, ou quando o ΔS tende a zero, esse vetor aqui, ΔT, ele vai apontar para o centro da curvatura. Então, nesse caso, quando o ΔS, que eu mostrei para vocês, tende para zero, a gente tem que o vetor ΔT, ele vai apontar para o centro da curva. Nesse caso, eu posso dizer que no limite de ΔS tendendo a zero, ΔT dividido por ΔS é igual a uma derivada total dt ts, que é igual a 1 sobre R n. Então, vamos ficar com essa relação aqui. Ó. Essa aqui é a equação. Nesse caso aqui, quem é a equação número 1 e número 2? Aí eu tenho que voltar aqui para vocês.
gente vai se perder ao longo da explicação. As equações número 3 e número 4, que eu não coloquei para vocês, quem eram antes, número 3 é esse aqui. Ó. Equação número 3. Essa aqui é a equação número 4. Então, vamos voltar para lá. Por isso que a gente tem que essa relação aqui, 1 sobre R. 1 sobre Rn é a equação número 5. E a gente vai precisar dessa equação para fazer algumas considerações. Então, olha só. Então, além disso, a gente pode dizer o seguinte, que o dtzinho, essa derivada total, ok? dt é igual a 1 dt sobre ds, que multiplica ds dt. Isso aqui vai dar igual ao seguinte, ó. Vamos lá. Quem é dt ds? 1 sobre Rin. Então, escrever assim, N dividido por R, que multiplica ds dt. Mas quem é ds dt? Variação do espaço pelo tempo é velocidade, v. Então, a gente vai ter que o dt, né, a derivada total do vetor unitário t, o vetor tangente t, em relação ao tempo, é igual a v dividido por r n. Essa aqui é a nossa expressão número 6. Então, na equação 2, que é essa aqui, o que a gente está querendo fazer aqui? Né? Só relembrando, a gente saiu aqui de coordenadas isobáricas para a equação do movimento, e a gente está pegando esse termo aqui, ó, que é a derivada total da velocidade com relação ao tempo, e trazendo para coordenadas naturais. Lembra que coordenadas naturais a gente vai usar para sistemas que têm trajetórias ali, curvas ou trajetórias circulares. Então, esse dv/dt, que é representado por essa expressão número 2, a gente pode reescrever 2, já que nós temos todos esses termos agora aqui, ó. A gente resolveu em coordenadas naturais. Então, como é que vai ficar a equação número 2 em termos de coordenadas naturais? Deixa eu só colocar aqui, ó. dv/dt é igual, a gente tem aqui, né, esse dv/dt da expressão, variação da velocidade com o tempo, na direção t, mais quem é o v dtzinho. A gente achou esse aqui, essa derivada total aqui do vetor unitário t com o tempo, que é dada por v sobre r vezes n. Né? Só que a gente tem um outro v aqui. Ó. Então, v vezes esse termo aqui, a gente vai ficar com v quadrado sobre r na direção n. Essa aqui é a nossa expressão número 7. E a expressão número 7, a gente conseguiu converter, vamos dizer assim, né? Escrever a derivada total do vetor velocidade, que faz parte da equação aqui do movimento em coordenadas isobáricas, em termos de coordenadas naturais. Então, veja que esse termo ele foi descrito como outros dois termos, que significa uma componente tangente ao movimento e uma componente normal a esse movimento. Então, essa equação número 7, ela mostra que a aceleração da parcela de ar, né, que é representada por esse termo, a aceleração da parcela de ar, em coordenadas naturais, é dada pela soma entre a taxa da variação de velocidade da parcela de ar na direção do movimento, mais a aceleração centrípeta, que é esse termo aqui, devido à trajetória
circular ou curva da parcela de ar, ou da parcela do fluido. Então, nós temos duas componentes aqui para descrever a aceleração de uma parcela de fluido. Então, um termo está associado à aceleração que ocorre na direção do movimento e também aqui uma aceleração que ocorre devido à trajetória curva. Vocês lembram da figura que eu mostrei para vocês, saindo de um ponto, por exemplo, um ponto A indo para o ponto B? Então, você tem um vetor tangente, que ele está numa posição, na hora que aquele vetor tangente muda de posição, aí você tem um incremento de aceleração que tem a ver com a mudança da orientação daquele vetor. Então, tem a ver com esse termo aqui, V quadrado sobre R, que aparece quando a parcela de ar ela muda a parcela de ar muda de posição e ao tempo que ela vai mudando de posição, né, essa trajetória está ocorrendo ao longo de uma superfície circular. Essa trajetória ela é circular. Então aí aparece aqui esse termo que tem a ver com a aceleração centrípeta. Então a gente vai seguindo aqui. Então, só mostrando para vocês que agora a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente tem esse termo da equação do movimento, que está em coordenadas naturais agora. Então, esse dv/dt é representado pela essa soma dessas duas quantidades. E agora a gente tem que converter para coordenadas naturais a força, o termo associado à força de Coriolis. Então, para tanto, a gente tem o seguinte. Então, agora passando o termo de Coriolis para coordenadas naturais, então a gente tem aqui que o termo de Coriolis F multiplica K rotacional V. Isso aqui é o termo associado à força de Coriolis, que está dentro ali da equação número 12. Então, como a força de Coriolis é uma força que aponta perpendicular à direção do movimento, esta força apresenta apenas uma componente em coordenadas naturais, que é na direção normal. Então, a gente sabe que a força de Coriolis é uma força que está à esquerda do movimento. Então, se você tem um vetor velocidade numa determinada direção, no hemisfério norte, ela aponta 90 graus à direita desse vetor velocidade. Então, a força de Coriolis, ela produz uma mudança uma mudança de trajetória. Por quê? Porque ela está perpendicular à direção do vetor velocidade v. Então, nesse caso, essa componente, essa força de Coriolis, ou termo associado à força de Coriolis, ele tem uma única componente, que é uma componente normal à direção do movimento. Então, se você tem, por exemplo, aqui um vetor v, por exemplo, se ele está aqui no hemisfério norte, a força de Coriolis, x, y, força de Coriolis no hemisfério norte, ela está à direita do movimento, fazendo 90 graus aqui, com o vetor velocidade. Esse aqui é o F, perdão, F não, esse aqui é o K rotacional V. Aqui seria o K rotacional V. Isso aqui é o vetor que aponta para a direita do movimento, que tem a ver com a força de Coriolis. E aí, vejam que esse vetor, ele aponta o quê? Normal à direção do movimento. Então, se aqui fosse o seu vetor unitário tzinho, aqui seria o N. Só que nesse caso aqui ele está à direita do movimento. Tá? Mas eu só estou fazendo esse N aqui para mostrar para vocês que esse vetor, ele aponta perpendicular à direção do movimento. Mas o N, ele está à esquerda do movimento para ele ser positivo. Quando vira para o outro lado, esse N aqui é considerado como negativo. Mas você vai ver isso em outro momento. O que eu quero mostrar para vocês é que a força de Coriolis em coordenadas naturais, ela tem apenas uma componente. E aí, a gente pode escrever o F, K rotacional V, como um F de Vn. Ou seja, o que sai daqui, desse produto,
é esse Vn aqui. Então, o seu termo de Coriolis associado, seu termo associado à força de Coriolis é F de Vn. Então, nessa equação 2 aqui, esse F de carga rotacional V nada mais é que um F de Vn. Ele não tem componente na direção tangente ao movimento para a força de Coriolis. E aí, a gente vai para a outra quantidade, né, que é o menos nabla P de φ, que é o termo associado à força do gradiente de pressão. Então, como é que a força do gradiente de pressão pode ser escrita em coordenadas naturais? Então, nesse sistema de coordenadas, a força do gradiente de pressão possui duas componentes. Uma paralela à direção do movimento, que é na direção tangente ao movimento, e outra normal à direção do escoamento. Então, a gente pode escrever o menos gradiente de φ com P constante igual a menos derrom de φ, derrom de S, T, mais derrom de φ, derrom de N, normal. Então, aqui você tem uma variação do geopotencial com a distância, nesse caso aqui ao longo de uma trajetória curva ou circular, na direção tangente, ou seja, na direção do movimento, e uma variação do φ que pode ocorrer normal a esse movimento. Então, aqui a gente tem, nesse caso aqui anterior, F de Vn, é a nossa expressão número 8. Essa aqui é a nossa expressão número 9. Tá? Então, a componente, a força do gradiente de pressão em coordenadas naturais tem duas componentes. E aí, o que a gente pode fazer agora? A gente pode juntar 9, 8 e 7 para escrever a equação do movimento em coordenadas naturais. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Então, em termos de coordenadas naturais, deixa eu escrever aqui para vocês a equação geral. Deixa eu passar para cá. Então, em coordenadas naturais, a equação do movimento ela pode ser escrita da seguinte forma. dv dt de t mais v quadrado sobre r n mais, para o termo de Coriolis, f de Vn, igual agora ao termo de gradiente de pressão em coordenadas naturais, menos termo de φ, termo de S, termo de N, em direção normal ao escoamento. Isso aqui é a expressão número 10. Equação 10. E é o seguinte, em termos de componentes T e N, né, a gente pode, por exemplo, escrever essa equação aqui em termos de componentes T e N de forma separada. Então, vamos separar aqui só quem tem T de quem só tem N. Então, para a componente tangente da equação do movimento em coordenadas naturais, a gente vai ter dv dt igual a menos, derrom de φ, derrom de S. Expressão número 11. Tá? Peguei só quem está na componente paralela à direção do movimento, componente tangente. E agora aqui separar por componente normal. Então, v quadrado sobre r mais fv igual a menos fdn. Equação número 12.
Então, isso aqui, a gente pegou a equação do movimento e quebrou ela em duas componentes. Uma componente normal, que é a 12, e uma componente tangente ao movimento, que é a 11. Então, as equações 11 e 12 representam componentes T e N da equação do movimento em coordenadas naturais, que é a equação número 10. Então, de acordo com a equação 11, a aceleração da parcela de A, ela ocorre quando há variação do geopotencial na direção do movimento da parcela. Então, como a gente está trabalhando essa direção aqui é uma direção tangente, a gente está trabalhando com a variação desse geopotencial na direção da trajetória, né, na direção que a parcela está se deslocando. Então, olha só. A parcela também pode acelerar, nesse caso aqui, ó, ao longo do movimento, se a massa cruza superfícies de φ constante. Então, o que eu quero dizer aqui? Então, se ao longo dessa trajetória que ela está percorrendo, ela cruzar algumas linhas de geopotencial, que a gente vai representar por pressão, ela pode acelerar ou desacelerar. Então, olha só, vamos pegar um exemplo quando a parcela se desloca em direção de superfícies com φ, que é o geopotencial, mais alto. Então, se a gente tem aqui ó, uma variação do geopotencial ao longo da trajetória dessa parcela, se ele for maior que zero, o que acontece se a parcela de fluido está se deslocando, se ela está cruzando, por exemplo, geopotenciais que estão aumentando? Quando você olha aqui para essa expressão, ela está dizendo o quê? Ó? Se o dφds for maior que zero, o dvdt é o quê? Negativo. Então, nesse caso, quando a parcela de fluido ela cruza linhas de geopotencial que estão aumentando em termos de magnitude, a parcela de A ela está desacelerando. O oposto ocorre quando essa parcela de fluido ela cruza, por exemplo, superfícies isobáricas, que vão representar nossa superfície de geopotencial, que diminui ao longo dessa trajetória. Então, quando você tem dφds menor que zero, ou seja, a parcela está cruzando a geopotencial que estão caindo em termos de magnitude, o dvdt vai ser positivo e a parcela tem que acelerar. Então, eu estou dizendo isso aqui. Ó. Para casos de dφds negativo, ou seja, o φ está diminuindo, à medida que S, por exemplo, está aumentando, você vai ter que, de acordo com a equação número 11, que o dvdt, ou seja, a aceleração da parcela, está aumentando. Agora eu vou mostrar como é que isso pode acontecer. Olha só, como eu falei para vocês anteriormente, essas parcelas de fluido, elas acompanham, vamos dizer assim, essas trajetórias, a gente está olhando campos de pressão. Só olhar o campo de pressão, ele é muito similar ao campo de geopotencial. Você tem pressão baixa, você tem geopotencial baixo. Quando você tem a pressão alta, você vai ter o geopotencial alto. E aí, a gente está tratando aqui ó, de um campo de pressão de 1026 relativamente alto. Então, isso aqui é um sistema de alta pressão. Aqui, essa alta pressão é da ordem de 1026 HPa. Essa linha aqui, né, para dentro, essa linha é maior, 1027. E a gente consegue perceber aqui, está pulando, né? O intervalo é de 2 HPa em 2 HPa. E o que está acontecendo com a trajetória dessas parcelas de fluido? Elas não necessariamente, a gente está aqui na superfície, certo? Não necessariamente elas são paralelas a essas isolinhas de pressão ou as isolinhas de geopotencial. Você percebe que elas estão cruzando, ó, tem umas que cruzam aqui. Elas cruzam aqui também, ó. Você tem algumas que estão cruzando essas isolinhas, estão indo na direção de outras isolinhas. Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui? Ó? Você tem uma trajetória de parcela de fluido que está saindo de uma pressão relativamente alta, por exemplo, 1026, está cruzando, saindo de uma condição, perdão, de 1027, está cruzando a isolinha de 1026, e aí também está vindo aqui cruzando, ó, 1024, depois está cruzando 1022. Então, ao longo dessa trajetória, que você pode imaginar que é o seu ΔS, o que está acontecendo com as linhas de pressão ou de geopotencial?
nesse caso, as linhas de pressão. Veja que ela está cruzando, saindo de regiões com valores mais altos e cruzando as linhas, essas isolinhas de valores mais baixos. Então, o teu DE, o teu DFI, vamos dizer assim, o teu DFI-DS, se você considera aqui a alta pressão também uma região de geopotencial alto, então, o que está acontecendo com o teu geopotencial à medida que a parcela está se deslocando? Está aumentando ou está diminuindo? Eu estou saindo de regiões com maiores valores e indo para regiões de valores mais baixos. Então, o DFI-DS está diminuindo. E se o DFI-DS está diminuindo, o que tem que acontecer com a aceleração da parcela? Tem que aumentar ou diminuir? Acelera. O DFI-DS é negativo, você está cruzando regiões com isolinhas mais altas para isolinhas mais baixas, ou seja, o DFI-DS é negativo. Então, o teu DV-DT é positivo. Aqui, ó. Tá? DFI-DS aqui, ó, negativo. Tem essa relação aqui, ó, DV-DT, que tem esse negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. Então, quando as parcelas de fluido elas cruzam essas isóbaras, né, no sentido da alta para baixa pressão, a aceleração está sendo positiva, está ocorrendo a aceleração. Para você ter desaceleração, o que tem que acontecer com o geopotencial à medida que a parcela se desloca? O geopotencial tem que estar aumentando. Só que eu ainda não vi nenhuma condição em que o vento ele vai da baixa pressão para alta pressão. Ele sempre vai da alta para baixa. Como ele vai da alta para baixa, o que acontece da alta para baixa? Você está saindo de regiões mais altas, de geopotencial ou de pressão, e cruzando linhas de geopotencial ou de pressão mais baixas. Então, o teu DFI-DS é negativo, que é esse caso aqui. E sempre você vai ter uma aceleração da alta para baixa. Esse caso aqui é mais hipotético. Para acontecer um DFI-DS positivo, você tem que ter as parcelas de fluido cruzando uma condição de baixa, de valores mais baixos de pressão e indo na direção de valores mais altos. Pode acontecer em algum momento isso na atmosfera, mas eu não conheço uma situação, não tenho um exemplo aqui para passar para vocês. Mas o que eu queria que vocês ficassem claro é essa variação de φ ao longo do deslocamento, ok? Se ele é positivo, você vai ter uma desaceleração da parcela de fluido, de acordo com a expressão 11. Caso contrário, você tem uma aceleração. E isso aqui a gente viu que está acontecendo no caso. Deixa eu colocar aqui. O escoamento ocorre da alta pressão para a baixa pressão. Esses dois casos, mas a gente pode também ter um outro caso, que é o seguinte. Para o caso em que a magnitude do vetor velocidade é paralela aos contornos de φ. Então, o que eu estou querendo dizer nesse caso aqui, onde o escoamento ele é paralelo aos contornos de φ? É quando você não tem o cruzamento daquelas parcelas de fluido ao longo das isolinhas de pressão. Certo? Então, quando você tem a parcela de fluido escoando no sentido paralelo, é igual a zero. Porque quando o dφ-ds for igual a zero, o teu dv/dt também é zero. Não tem aceleração. Isso aqui não há aceleração da parcela de ar. Quando é que isso aqui ocorre? Isso aqui ocorre quando o escoamento ele é paralelo, no caso ali, desenhar aqui as isóbaras, por exemplo aqui. Dá para ser perfeitamente circular, mas não é o caso. Então, vou desenhar aqui, por exemplo, sistema de baixa pressão, a superfície. Vou dizer que essa baixa pressão aqui está no hemisfério sul, então o sentido da circulação ele tem que ser horário, né? Aqui, circulação das parcelas de fluido no sentido horário. E aí eu tenho uma parcela de fluido aqui, ó. Certo? Opa. Aqui, tem uma aqui,
Tem uma aqui, por exemplo. E essa parcela de fluido, se ela for paralela, tá, a essas isolinhas, ou seja, não está cruzando as isolinhas, isso aqui pode acontecer também, tá, onde? Aqui, se você tiver aqui um cavado, uma crista, quem está fazendo sinótica, já fez sinótica, vai saber o que é. Quem já fez já sabe o que é cavado e crista. Quem está fazendo vai aprender. Porque isso aqui é um campo, uma perturbação, por exemplo, no campo de pressão, que geralmente acontece de 500 HPA para cima, tá? Acontece em médios e altos níveis, em formato de cavados e cristas. Isso aqui no hemisfério sul, certo? Cavado e uma crista. Então, aqui só tem uma parcela de fluido, aqui umas posições aleatórias. Se a gente tiver uma condição em que ela está se deslocando, isso aqui é o sentido do deslocamento da parcela. Então, veja que caso, como ela não cruza as isóbaras, não vai haver variação do φ aqui, do geopotencial. Não havendo variação do geopotencial, à medida que a parcela se desloca, esse valor é igual a zero. Esse valor sendo igual a zero, a equação 11 mostra para a gente que o dV/dt também é zero. O que isso está dizendo para a gente? Está dizendo que quando a parcela de fluido ela não cruza as isóbaras, ela não apresenta aceleração ou desaceleração. Então, a aceleração sempre é igual a zero. Ou seja, não há mudança de velocidade ao longo da trajetória das parcelas de fluido quando elas são paralelas às isóbaras ou às isolinhas de geopotencial. Então, aí a gente tem um caso de dV/dt igual a zero. Então, como a equação 11 é uma coisa interessante também, ó, como a equação 11 ela não apresenta termos de Coriolis, todas as considerações feitas até agora são válidas para ambos os hemisférios. Que considerações? As considerações de ΔΦ e ΔS positivo, ΔΦ e ΔS negativo, e também ΔΦ e ΔS igual a zero. Então, tudo isso que foi apresentado para vocês funciona tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Então, ao considerarmos que o escoamento apresenta velocidade constante na direção do movimento, né, no caso de dφ ds igual a zero, a equação do movimento em coordenadas naturais, então a gente vai partir da premissa do seguinte: a gente vai considerar que o dφ ds é igual a zero. Como o dφ ds é igual a zero, 11 desaparece. E aí, a nossa equação 10, que é a equação do movimento em coordenadas naturais, vai se resumir à equação número 12. E a equação número 12, ela diz que v² sobre r mais fv é igual a menos d rho de φ, d rho de n. Então, a qual representa, essa é uma equação, a qual representa um escoamento em balanço chamado escoamento gradiente ou vento gradiente. Então, a nossa equação do movimento em coordenadas naturais se resumiu a essa componente aqui normal, a direção do movimento. E aqui nós temos o balanço de três forças. Aqui, força, termo de aceleração. Né? Todo mundo aqui tem unidade de aceleração. Mas eu vou chamar de força para ficar mais fácil. Então, força centrípeta, força de Coriolis e força do gradiente de pressão. Então, o balanço dessas três forças, você vai ver o escoamento na atmosfera que ocorre, onde o balanço dessas três forças existe. E quando você tem essa condição, esse escoamento em balanço é chamado de escoamento gradiente, ou vento gradiente, que é tema da nossa próxima aula. Então, nesta aula, você viu que as coordenadas naturais são um sistema de coordenadas utilizados para se entender como ocorre o escoamento do fluido, no caso, o escoamento do ar na atmosfera,
atmosfera, seguindo trajetórias curvas ou circulares. Viu também que o uso de coordenadas naturais é apropriado para problemas que envolvem esse tipo de trajetória, né? Curvas, que ocorrem ali ao longo, por exemplo, de sistemas como cavados e cristas, e circulares, quando você tem ali as trajetórias da parcela de fluido ocorrendo ao longo de centros de alta e baixa pressão na atmosfera. E a gente vai terminando por aqui. A nossa aula seguinte vai ser sobre os escoamentos, escoamentos em balanço. No caso, a gente vai começar ali com o escoamento, com o vento, com o escoamento gradiente ou vento gradiente. A gente vai fazer uma avaliação daquele balanço de forças e ver como é que esse vento gradiente ele ocorre na atmosfera.